Boa tarde, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, em especial o público que hoje acompanha a sessão. Confesso que nos traz muita emoção ver a casa cheia para escutar aí a nossa fala no grande expediente. Quero saudar as nossas lideranças do PDT, na pessoa do nosso presidente, Padilha, sejam bem-vindos. Quero também mandar minha saudação especial para as nossas lideranças sindicais, onde a gente tem hoje a presença do Simpasso, do CMP e do Sindiágua. Também gostaria de cumprimentar as lideranças da comunidade, em especial a Agenda 21, onde o Edemar fez o uso hoje da Tribuna Popular e vamos também falar sobre esse assunto. E o meu carinho, o meu respeito e a minha admiração aos servidores, servidoras, professores e professoras, que estão aí nessa luta por um reajuste que seja digno. E a gente também vai conversar sobre isso. Muito bem, chegamos aí então no nosso primeiro grande expediente do ano de 2022, onde a gente vai estar conversando hoje sobre dois assuntos. Um deles, o que já foi de uma certa forma abordado pelo Ademar, a água e a privatização da Corsã, porque eu não posso falar em água sem fazer este recorte neste momento sobre a privatização da Corsã e por isso sejam bem-vindos os trabalhadores da Corsã que se encontram aqui no plenário. Valorização profissional e reajuste salarial. Estive agora há pouco conversando com o nosso prefeito, que gentilmente me convidou para a gente trocar aí uma ideia, né, sobre esse assunto, que eu também, ao longo da nossa fala, vou estar informando, porque é de interesse das pessoas que estão hoje aqui no plenário. Juntas e juntos somos muito mais fortes. Para quem me conhece sabe que esse é um lema que eu carrego para a minha vida. Não é à toa que estamos aí em um mandato que é coletivo, que é participativo e que a gente vem fazendo um esforço muito grande para ter esse diálogo constante com a nossa comunidade. Vou pedir para o Miqueias passar. Água e privatização da Corsã. Queria, primeiramente, cumprimentar o Ademar. Eu acho que ele trouxe muitos aspectos importantes sobre esse patrimônio da humanidade, que é a nossa água. Mas eu não poderia fazer o recorte referente à privatização da Corsã, a privatização da água e do saneamento básico no estado do Rio Grande do Sul. O mês de março, ele traz muitas reflexões. Porque, como bem disse o Edemar, estamos aí, amanhã será o Dia Mundial da Água. Mas a gente precisa discutir a água como algo que deve ser público, de qualidade. Onde a privatização, ela vem na contramão da estiagem e da contaminação com agrotóxicos da nossa água. Então, é importante, sim, também fazer esse recorte. A crise híbrida, vereadora Eva, que atinge hoje 426 municípios dos 497 municípios gaúchos. É preciso falar sobre isso. Os impactos que isso traz na população e também na produção pecuária, com grande prejuízo no abastecimento e no custo dos alimentos. A água tem como tema, e o Edemar já trouxe isso, águas subterrâneas, tornando invisível visível. A água, ela é essencial para a gente se manter vivo. E a gente discutiu muito aqui na Câmara de Vereadores, falamos muito, denunciamos, brigamos, mas infelizmente o nosso prefeito assinou os aditivos que concordam com a privatização da Corsã, que hoje é uma empresa pública, que nunca deixamos de dizer que ela tem problemas, mas que a gente sabe que a partir do momento que for privado o acesso a esta água, a gente vai enfrentar muitos outros problemas.
Dia 31 de março é o prazo limite dos municípios fazerem a atualização nos contratos de programas vigentes para a prestação de serviços públicos de saneamento, segundo o marco legal de saneamento básico. As prefeituras gaúchas tiveram até dia 16 de dezembro de 2021, e esta casa acompanhou o afogadilho do nosso prefeito em assinar as mudanças contratuais. Mas não foram todas as prefeituras que assinaram este contrato. Pelo contrário, foi uma minoria. Somente 25% dos 107 municípios atendidos pela Corsã assinaram. Muitos seduzidos por ofertas de obras municipais por parte do governador do estado do Rio Grande do Sul, que foi o caso do município de Passo Fundo, inclusive anunciado pelo nosso prefeito. O governo do estado, novamente, está intensificando a procura dos 233 municípios que não assinaram o contrato, que não acordaram, que não deram o seu aval à privatização da Corsã, para que eles assinem um outro documento, um outro aditivo pelo que chegou até nós. Não mais o que a gente acha, porque a gente não teve acesso ao documento, porque no município de Passo Fundo ele não foi tornado público, um pouco diferente do que o nosso município assinou. E aqui já fica o questionamento. O município de Passo Fundo vai assinar um novo documento? Como que vai ser esse processo? Vai vir para esta casa? Não vai vir? Mais uma vez, e aqui me refiro aos trabalhadores da Corsã, parabéns. Isso foi fruto de luta. Luta, sobretudo, dos trabalhadores. Somente 25% assinaram. Isso quer dizer que boa parte do estado do Rio Grande do Sul não entrou na conversa do nosso governador. Não teve segurança jurídica suficiente para assinarem. Não acharam que era um bom negócio. Mas o município de Passo Fundo assinou. E mais uma vez venho a esta tribuna para cobrar. É, sim, dever do nosso administrador apresentar este contrato. Porque somos minoria diante do Rio Grande do Sul como um todo. Se era um bom negócio, vereador Michel, por que só 25% assinou? O que tinha de errado? Tinha alguma coisa errada? Não sei, porque aqui em Passo Fundo ninguém viu. Ninguém sabe do que se trata esse documento. Fica aqui a nossa preocupação, e acho que é importante trazer essa discussão aqui para a Câmara. Porque o município de Passo Fundo, a Câmara de Vereadores, nós nos manifestamos diante disso. Nós encaminhamos uma moção contrário à privatização da Corsã. Teve audiência pública que lotou este plenário. E muitos de nós usamos a tribuna dizendo que não concordávamos com a privatização da Corsã. Se teve mudança no rumo, tanto que até agora estou diminuindo o nosso governador de cargo, e ele querendo ser presidente. É inadmissível que se teve mudanças nesse documento. Como que a gente não vai discutir aqui de novo? Queremos saber, sim, qual é a situação. O que se passa? Por que não tem segurança jurídica? Por que o governador do Rio Grande do Sul não conseguiu vender em janeiro a Corsã como era o previsto? E agora corre contra o tempo para até o final de março terminar aí o seu projeto privatista de venda da água, que é sim um direito essencial, sem sequer a comunidade saber quais são os teores deste contrato. Como que vai ficar o acesso à água? Quanto que vai ficar a fatura? Como que vai ficar as nossas bicas públicas? São questionamentos que nós já fizemos, vereador Wilson, e é necessário fazer novamente. Porque a Corsã ainda não foi vendida.
graças à resistência desses trabalhadores. Nós fizemos o nosso papel, trouxemos a discussão, fizemos a denúncia pública e judicializamos, pedindo que a administração municipal torne público esse documento. Queria dizer, e para encerrar esta parte da minha fala, que nós precisamos sim cobrar da administração que este assunto torne-se público. Pode anunciar as obras que acordou lá com o governador do estado, mas traz junto o contrato. Nós queremos saber se nós não seremos enganados, porque 30 anos não é 30 dias. E a gente não pode aceitar que um bem tão essencial seja vendido à troca de migalhas. Porque para mim é migalhas diante de um direito essencial, que é sim o acesso à água e o saneamento básico. Vamos encaminhar uma nova solicitação. Ademar gostaria que a Agenda 21 encaminhasse também. Temos o Conselho Municipal que cabe fazer essa fiscalização. Queremos saber desse contrato. Por que ele ainda não está no portal Transparência? E se o prefeito vai ter que assinar um outro documento, porque até onde eu sei é que ele não tem mais validade, que mande para esta casa. Vamos chamar a comunidade para discutir, porque é assim que se faz gestão com transparência. Muito bem. Dito isso, me coloco à disposição dos trabalhadores da Corsã para a gente seguir brigando aí pela nossa água pública. O segundo assunto que nós gostaríamos de estar tratando, tem o vídeo, né? Por favor, coloca para nós, Miquel, o recado do Sindiágua para os prefeitos. Atenção, prefeitos! Não assinem o aditivo proposto pela Corsã. Na primeira tentativa de privatizar a água, fracassaram. Agora o governo insiste novamente com uma cláusula desnecessária que piora o contrato atual e outra que, de forma disfarçada, tenta autorizar a privatização. Não assinem. Em sindiaguars.com.br tem um modelo de aditivo correto que preserva a água pública e os direitos dos municípios. O prazo final para adequar os contratos é 31 de março. Sindiago RS. O recado está dado. Agora cabe ao nosso administrador. Tenho certeza que o prefeito Pedro tem uma equipe qualificada para fazer aí a avaliação deste novo, né, documento, e que daqui a pouco, se tinha algum equívoco jurídico, e a gente acredita que tinha, porque se não tivesse, o documento seria público, né? Se é tão bom para a população, por que ele está em segredo de Estado? Né? Então, queremos saber o que se trata esse documento e vamos seguir cobrando para que a administração municipal nos traga esclarecimentos sobre a situação da Corsã. O outro assunto que nos traz, e não poderia ser diferente, é o reajuste salarial dos servidores municipais. Hoje, na conversa com o prefeito, sua equipe, estava participando também o vereador Alberi, o vereador Wilson. O prefeito nos trouxe as preocupações no que diz respeito à situação econômica do município. E a gente também se preocupa com isso, porque nós somos servidores, eu falei isso para o prefeito. Mas nós temos aqui uma situação que precisa de uma estratégia. Se fosse fácil, eu não precisaria de uma equipe técnica, né? Então, é justamente para buscar uma solução. O que a gente não pode aceitar, e aqui eu entendo a tristeza dos servidores, dos professores, é que é só isso e não tem o que fazer. Isso não é solução. Isso não é solução. E o que eu disse para o prefeito, eu tenho uma bandeira, e aqui me perdoe o presidente do PDT, o Padilha, mas eu tenho uma bandeira que se sobrepõe a todo e qualquer partido. Que é a educação, que é o serviço público. E estou no PDT porque o PDT defende essas pautas. Disse para ele que foi muito triste acompanhar as duas assembleias, tanto do Simpasso quanto do CMP, aonde a gente vê de forma nítida a tristeza desses servidores, fruto do desgaste de anos de achatamento salarial. Penso que devemos levar em consideração, sim, a realidade econômica do nosso município, o orçamento,
Mas a gente também precisa levar em consideração a inflação, a arrecadação do município, as despesas com o pessoal e, algo muito importante, o poder de compra. Também precisamos considerar a valorização profissional e a qualidade do serviço público, para além dos discursos, para além do marketing. Acho e defendo isso, que a gente precisa muito mais do que elogios. A gente precisa de salário digno, porque é o salário digno que põe comida na mesa do servidor, do professor. Defendo que a luta nos define, ou ainda, o porquê e para quem a gente luta nos define. Sempre tive na minha história que não é aceitável que a gente tenha direitos a menos, mas sim que a gente avance. Mas, infelizmente, não vem sendo assim para a classe trabalhadora. Agora, gostaria de entrar no assunto específico da negociação salarial dos servidores do município de Passo Fundo. Pode passar, faz favor, Miquel. A segunda, essa, por gentileza. Depois a gente volta na anterior. Falei que precisamos falar sobre inflação. 10%, mais de 10% está a inflação. Alimentação, combustível, mais de 28% a média dos alimentos, de aumento dos alimentos, sendo que 80% alguns chegam. Gasolina, 18%. Aumento do gás de cozinha, 16%. Temos que falar também da saúde financeira do município. E aqui eu reconheci, é fruto, sim, de uma boa gestão. 70% no aumento do IPTU. Verbas federais foram reajustadas, por mais, e depois eu vou pôr o áudio, que a administração diga que não, mas estão ali, são números. O Fundeb foi reajustado. Foi reajustado em 33%. É só pegar o valor das projeções e fazer o cálculo. Ah, existe a variação desse ano de 6%? Sim, existe. Mas, e os 33% que foi reajustado no final do ano passado? Aonde que está isso? O orçamento da prefeitura. Como que o município oferece menos do que ele orçou para os servidores municipais? Como? Como que se explica isso? Segundo a administração, precisa se considerar a economia do município como um todo. E aqui eu estou considerando a economia como um todo. Não para questionar se está certo ou errado, ou para negociar isso ou aquilo, porque isso cabe às nossas entidades sindicais, que, por sinal, são muito competentes e estão fazendo muito bem o seu papel. Mas não dá para aceitar que a solução é tão simples assim. 5% parcelado em 2 vezes. Isso é uma afronta aos servidores, que tanto se dedicaram nesse período, sobretudo da pandemia. Não quero aqui ficar fazendo demagogia, mas quem me acompanha a minha vida toda sabe que não é demagogia. Essa tem sido minha bandeira de luta de uma vida. E não seria diferente enquanto estiver aqui nessa casa. O prefeito falou da questão do comprometimento da folha de pagamento. É uma preocupação, inclusive para os próprios servidores. Muito bem, vamos diminuir CC e terceirizado. A gente sabe que teve aí no final do ano para cá várias contratações de terceirizados e CCs nomeados. Se tem que apertar em algum lado, que não seja achatando o salário. Valorização profissional. Valorização profissional se faz com valorização financeira. E aqui, gostaria que se apresentasse a próxima lâmina, onde a gente fala do salário dos professores municipais. Observem aí os senhores e senhoras. O que está em azul é o piso nacional, o que está em vermelho é o salário do professor da rede municipal. Quando foi criado o piso, a categoria comemorou, mas ela não contava que logo ali o município de Passo Fundo iria
acabar simultaneamente com o plano de carreira do professor. Hoje, o município de Passo Fundo está com o salário base abaixo do piso nacional. Logo, todos os professores estão abaixo do piso. Porque o plano de carreira ele existe para valorizar, não para diminuir. Daqui a pouco nós teremos um professor graduado, letra G, ganhando o piso nacional. E me parece que caminhamos para isso, porque ao longo dos anos só se está dando o reajuste para o salário base. E, na verdade, não é reajuste, é complemento, completivo, subsídio. A partir do momento que o professor tiver o seu primeiro triênio, ele perde e ele passa a pagar o seu piso. Isso é justo? Não tenho o que fazer? Não, eu não posso aceitar isso. Não posso aceitar que o município de Passo Fundo, que assinou a Carta das Cidades Educadoras, que ele venha a olhar para esses números e não apresente um plano de recuperação salarial. Não podemos aceitar que o nosso professor ganhe R$ 48 ao dia. Ainda bem que não é menos, mas pode ficar menos, se a gente não tiver um reajuste que venha ao encontro do que precisa para garantir a valorização profissional dos professores e professoras. Hoje, o percentual pedido pelo sindicato é 42%, mas não saiu da cabeça das lideranças sindicais. Saiu desses dados aí. Aonde, olhem lá, 2010, salário de Passo Fundo era R$ 620. O piso nacional, R$ 512,32. Feliz dessa época onde a gente podia dizer que a gente ganhava a mais do que o piso nacional. E não é a mais do que o piso nacional no salário base, é em toda a carreira. Mas peguem ali 2018 e lembrem qual era a administração. E aqui eu preciso dizer, Luciano Azevedo pode ter sido muito bom para vários setores da nossa cidade, mas não para a educação, não para o servidor. Um exemplo é o que acontece com o salário dos servidores, dos professores. Em 2018, nós passamos a ganhar menos do que o piso. Ou seja, a administração Luciano Azevedo enxugou tudo o que a gente, naquele período, chamava de gordura, ou ainda diferenças do piso nacional, queimou como pôde. Até que chegou em 2018, vereador Colucci, e não tinha mais o que queimar. E cá estamos. A administração do prefeito Pedro Almeida tem um problema em suas mãos. Mas, volto a dizer, ele foi eleito para resolver problemas. Ele foi eleito para nos apresentar uma solução. Podemos sim ajudar dando alternativas, estudando o orçamento, vendo de onde se pode tirar para que esta valorização aconteça. Mas não podemos aceitar que é esta situação e não tem o que fazer. Precisamos trabalhar com orçamentos diferentes. Caixa da prefeitura tem mais de 100 milhões aí de sobras do ano passado. 8 milhões é só do Fundeb, até onde a gente sabe. Mais os 5 milhões que tinha, que foi usado para a compra dos computadores. Dinheiro, se olha para o caixa, tem como avançar. Se olha para a receita, para a arrecadação, também é possível avançar. E no caso do professor, se olhar para o Fundeb, não tem justificativa para não avançar. Para quem não sabe, o caixa que vem o salário dos professores é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Hoje, a maioria dos professores da rede são pagos por este fundo, que foi reajustado. Eu não consegui ter acesso aos documentos do Fundeb, porque eu fiz um pedido de informação e até agora não me mandaram, mas eu recebo dos colegas conselheiros balancetes.
E é só fazer conta. Se tinham um valor e agora passa a ter outro, e se tu calcula está dentro dos 33%, significa que teve reajuste. Mas eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acredito que a administração municipal vai apresentar um plano de recuperação salarial. Não dá mais para aceitar. E os professores, os servidores, não estão dispostos mais a aceitar. E eles têm toda a razão de lutar pelo que é seu de direito. É justo, é necessário e é de direito. É lei. Piso nacional é lei. Sei que para mim, alguns podem dizer, é muito fácil ficar falando isso porque é de oposição. Não é porque eu sou de oposição que eu estou falando isso. É porque eu conheço a realidade do serviço público. É porque eu conheço a realidade do professor. Ouvi, vereador Trindade, que um professor não consegue trocar de óculos, porque o dinheiro dele não tem mais valor, porque o salário dele está abaixo do que é seu de direito. Isso é humilhação com os nossos professores. Daí chega no dia dos professores, é cartãozinho de tudo que é lado. Agora é o momento de valorizar. Agora é o momento de fazer fala defendendo. Não importa se é de situação ou se é de oposição. Responsabilidade aqui é dizer o que está certo e o que está errado. É errado, é só olhar a inflação. É errado, é só olhar o piso nacional. É errado olhar as condições de trabalho. Eu disse e eu volto a repetir. Para mim, o humano está acima do prédio, da construção. Não basta termos prédios muito bonitos, se quem está lá dentro está adoecendo. Se quem está lá dentro está levando a folha de ofício para trabalhar. Se quem está lá dentro está fazendo funções de 3, 4, 5 pessoas. Eu sei que é uma fala muito triste, parece apelação, mas que seja apelação então. O que não pode é a gente admitir que essa realidade continue desse jeito. Pois bem, a administração quer falar em números, vamos falar em números. Vamos falar, mas vamos apresentar soluções. Vamos apresentar algo que seja possível e que não seja vergonhoso de levar para uma assembleia. Se a gente vai no supermercado, a gente sai de lá com 3 sacolas, R$300. Como que a gente vai admitir que esta casa irá aprovar um projeto de lei que não repõe sequer a inflação para os servidores, que não se repõe sequer o piso nacional para os professores? Está na hora dessa casa começar a dizer não, independente do partido ou do posicionamento ideológico, ou ainda ser de oposição ou situação. Não é justo e não é de direito. Reajuste inflacionário. Inflacionário. E daí a gente tem um índice que está menos do que a inflação. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade. E para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.